Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que não me conhece, meu nome é Gustavo e nesse canal nós vamos falar de futebol de forma geral, focando principalmente no futebol brasileiro. E hoje temos Copa do Brasil para falar e já vamos começar logo com o Vasco. Vasco que conseguiu se classificar no sufoco, assim por um pouquinho o Vasco conseguiu se classificar, mas classificou. Classificou aí contra o Operário, confronto que, se eu não me engano, já aconteceu na Série B em algum momento, mas eu não vou me lembrar agora, provavelmente deve ter acontecido. O importante é, Vasco e Operário empataram no jogo de ida em 1-1, o que quer dizer que qualquer um que vencesse esse jogo de volta, como não tem mais o gol fora de casa, passaria. E quem vai abrir o placar é o Vasco. Inclusive, era esperado que o Vasco abrisse o placar, na verdade, era esperado que o Vasco passasse com uma certa tranquilidade, né? Bom, mas como era o Vasco, e pro Vasco as coisas nem sempre são tranquilas, não foi tão tranquilo, né? Obviamente. Cara, o Vasco ele abre o placar no segundo tempo e eu quero deixar um detalhe. O Vasco agora ele tá com o Fernando Diniz, né? E no último jogo ganhou 3-0, né? Jogando muito bem. Então a torcida estava empolgada e achava que ia ganhar aí do Operário com uma certa tranquilidade. Não foi o que aconteceu. 42 minutos, o Vasco abre o placar e de boa. O Vasco estava vencendo, estava se classificando praticamente o segundo tempo inteiro. O primeiro tempo terminou 1-0, tranquilão pro Vasco. Chega o segundo tempo. Segundo tempo, Vasco relaxado, tranquilão. Finalzinho, 47 minutos, lá nos acréscimos, gol do Operário. Existe uma frase que tem se popularizado por aí entre os vascaínos que é: tem coisas que só acontecem com o Vasco. E aparentemente essa frase vem ficando popular: tem coisas que só acontecem com o Vasco. 1-1, esse resultado levaria para os pênaltis e foi o que aconteceu. O jogo foi para os pênaltis, disputa de pênaltis, disputa nervosa de pênaltis, Vasco podendo ser eliminado pelo Operário e começa a disputa de pênaltis. O time tem, o Operário vai perder um pênalti, o Vasco vai perder um pênalti e vai chegar um momento nas alternadas em que o Vasco perde e o Operário pôde fazer o gol da classificação. Só que aí o Operário não aguentou a pressão. O jogo foi no São Januário, o jogador do Operário que bateu, não sei o nome, não lembro agora o nome. Ele não aguentou a pressão da torcida, teve uma confusão ali que provavelmente tirou toda a concentração do jogador e o Operário não consegue e o Vasco passa. O jogador do Operário perde o pênalti e o Vasco segue ali na disputa. Depois o próximo jogador do Operário perde e o Vasco acerta. Acabou. Vasco na próxima fase da Copa do Brasil. Poderia ter passado com mais tranquilidade? Poderia. Mas o importante é que o Vasco tá classificado aí para os vascaínos ficarem felizes. Próximo jogo que eu tenho para falar é Grêmio e CSA. E esse jogo teve polêmica, tá? Esse jogo vai ter polêmica. Esse jogo vamos ter polêmicas de arbitragem, né, cara? Grêmio, ele vem sofrendo alguns casos estranhos da arbitragem. Se vocês vão lembrarem aí do Grenal, teve um pênalti não dado ao Grêmio. Então o Grêmio ele vai sofrer alguns casos como esse. Hoje teve um caso aí parecido. Seguinte, Grêmio vai enfrentar o CSA e o Grêmio, se vocês não lembram, ele perdeu pro CSA no jogo de ida. 3-2 CSA. Então agora o Grêmio tinha mais um outro jogo inteiro, dessa vez em casa, para tentar virar, né, contra o CSA. E vamos lá, teve um gol não dado ao Grêmio no final, teve um outro lance do jogo do CSA que o juiz não deu vermelho e tudo mais, mas eu tenho que comentar aqui. Como vocês sabem, eu não sou gremista, se vocês repararem nessa parede tricolor aqui atrás, eu torço pro Fluminense, mas o que acontece? O Grêmio é um time que deveria, pelo menos, ser muito superior ao CSA. Então o Grêmio ele vai ter aí 180 minutos, fora os acréscimos, claro, para tentar vencer do CSA. E o Grêmio não teve competência para vencer do CSA nesses 180 minutos. Tudo bem, o gol anulado vai prejudicar o Grêmio, eu sei que vai prejudicar o Grêmio, mas o Grêmio ele não teve competência para vencer, então nem tudo a gente pode colocar na conta do juiz, apesar do juiz ter tido uma participação direta nessa eliminação aí do Grêmio. Então vamos lá, o que acontece nesse jogo? O jogo é 0-0, tá? Lances polêmicos. O primeiro lance polêmico, ele vai ser um lance em que um jogador do CSA, ele vai mandar uma mãozada na cara do jogador do Grêmio, o juiz ele vai dar falta, porém não dá o vermelho, ele dá só o cartão amarelo. Até aí, era um lance discutível para vermelho? Era sim. Mas, ok, o juiz deu amarelo, vamos seguindo.
O lance principal, o lance capital, que quase deu confusão, quase agrediram o árbitro ali, os jogadores do Grêmio extremamente revoltados, alguns estavam xingando fervorosamente o juiz, e aí vocês vão dizer se é com razão ou não. O que acontece? Lance de finalzinho do jogo, 43, 44 minutos, o Grêmio faz um gol de empate que levaria para os pênaltis. Gol de empate do agregado, é claro, gol de vitória nesse jogo de volta, levaria para os pênaltis. E um lance com o Kahneman, onde aparentemente um lance normal, o Kahneman tá olhando para a bola, o jogador do CSA tá de costas, aí tem uma trombada, o jogador do CSA cai, né, se joga ali na situação, ou cai mesmo, enfim, o Kahneman também cai, e lance aparentemente normal, né, tranquilo, gol do Grêmio, segue o jogo, não, o juiz vai no VAR, o juiz faz aquele sinalzinho, vai no VAR e anula o gol do Grêmio. Agora, um detalhe, o juiz ele tinha anulado e tinha dado amarelo pro Kahneman, por algum motivo, de um lance que eu olhando assim, olhando por alto, eu acho que nem falta foi, o juiz ele deu vermelho pro Kahneman. Agora eu não consigo compreender isso. Enfim, de qualquer forma, a situação do Grêmio agora é a seguinte: foi eliminado da Copa do Brasil, né? Esse gol anulado do Grêmio causou a eliminação dele, porque tinha perdido o primeiro jogo, esse jogo sendo 0-0, o Grêmio foi eliminado. E o Grêmio ele tá numa situação bem ruim no Brasileiro também, tá? Então o Grêmio ele tá numa situação que ele só pode se classificar nos playoffs da Sul-Americana. Ele tá, acho que entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão e agora foi eliminado da Copa do Brasil. Eu comentei aqui num short que eu postei ontem, que o Grêmio ele pode ser um candidato à Série B. Será que o Grêmio cai de novo? Se continuar assim, acho que cai. Cai ele, Santos, Sport. Se continuarem assim, acho que eles caem. Mas assim, ainda tá muito cedo pra dizer quem vai cair e quem não vai. Mas se o Grêmio continuar assim, é um fortíssimo candidato, ok? Enfim, deixando o Grêmio um pouco de lado, vamos pro próximo jogo. Vamos falar de São Paulo, Náutico e São Paulo. São Paulo que já estava praticamente classificado já nesse jogo, já estava bem tranquilão. São Paulo tinha ganhado 2-1 o primeiro jogo e o segundo jogo 2-1 também. São Paulo ganha, mas vamos com calma, vamos falar com calma desse jogo São aí. São Paulo, que já tinha ganhado o primeiro jogo, começa abrindo o placar, aos 4 minutos, ali bem no comecinho, o São Paulo, ele abre o placar e tá bem tranquilo nessa decisão, o jogo não foi difícil pro São Paulo. Bom, acontece que, aos 8 minutos, um jogador do Náutico, ele é expulso. Então a situação do São Paulo, que tava fácil, facilita ainda mais. Mas o São Paulo ele falou assim, não quer saber? Vamos deixar isso aqui justo. Vamos deixar justo, não quero jogar com um jogador a mais, não quero me classificar com uma vantagem numérica em campo. Então aos 19 minutos o jogador do São Paulo também é expulso. Tudo igual ali, 10 contra 10, de boa, tranquilo. São Paulo ele quer ficar ali empatado em número de jogadores. Tranquilo. Bom, aos 30 minutos do segundo tempo só que o São Paulo vai fazer o segundo gol. Então assim, no segundo tempo o São Paulo vai ampliar a vantagem. Não existia muita chance do Náutico classificar, o Náutico teria que fazer alguns gols, então não existia muita chance. Aos 38 o Náutico até vai fazer mais um gol quer dizer, mas não é o suficiente, o Náutico perde por 2-1, então 2-1 jogo de ida, 2-1 jogo de volta, nada feito pro Náutico, São Paulo passa com certa tranquilidade para a próxima fase. E o último jogo que eu tenho para falar é o jogo do Furacão. Furacão e Brusque, Furacão que esse ano tá disputando a Série B, né? Furacão ganha e classifica. O primeiro jogo foi 0-0, agora esse segundo jogo o Furacão ganha pelo placar mínimo por 1-0 e classifica. Furacão que vai marcar também um gol bem no comecinho, de 2 minutos de jogo. Furacão ele vai já abrir o placar e esse vai ser o placar final. Teve um gol anulado do Brusque, então, mas como eu disse, foi anulado. Então não adiantou de nada, o Furacão classifica 1-0, tá de boa para a próxima fase. Então é isso, rapaziada. Esses foram os jogos de terça-feira da Copa do Brasil. Amanhã teremos mais jogos, quarta-feira vamos ter alguns jogos, né? Amanhã, no caso hoje, quando eu vou estar postando esse vídeo. E se você assistiu até aqui, não deixou o like, não se inscreveu, aproveita agora, deixa o like aí, se inscreve, fica à vontade aí, de boa. E é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui, volto amanhã com os vídeos, no caso hoje, com os vídeos, com os jogos, na verdade, de quarta-feira. E é nóis. Até o próximo vídeo, até os próximos jogos.